Liberação. Salvador Gentili. 1. Nas malhas da obsessão. Logo que entrei no pequeno salão do Centro Espírita em companhia de Arquimedes, queria me proporcionar uma quinzena de estudos junto às instituições terrenas, às quais estava vinculado na tarefa de desobsessão. Impressionou-me a fisionomia e o aspecto geral de um senhor, de meia idade, que se achava sentado numa poltrona à espera de atendimento. Naquele horário o senhor José Pedro Donato, respeitável trabalhador da casa, na equipe dos tarefeiros encarnados, atendia as pessoas que o procurassem, orientando-as em seus problemas pessoais, com base nos esclarecimentos proporcionados pela doutrina espírita, no socorro imediato, através dos passes, e na triagem, para os serviços assistenciais na instituição. Detentor de várias faculdades mediúnicas, entre elas a vidência e a audiência, com tais recursos, podia orientar, com segurança, quantos lhe viessem procurar ajuda. Logo em seguida, saiu uma senhora da sala de consulta e convidaram o cavalheiro, que me sensibilizara, para o atendimento. Levantou-se com dificuldade, e, na sua expressão de tristeza, viam-se-lhe sinais evidentes de cansaço e de esgotamento. Pensei que por me registrar o interesse pelo consulente, Arquimedes convidou-me. Vamos começar nossas observações a partir do acompanhamento do caso do nosso irmão, que se dirige à consulta, e me parece sob o guante de violento processo obsessivo. Seguiu, maquinalmente, sem qualquer comentário, e adentramos, juntos, a saleta provida apenas de pequena escrivaninha, onde se acomodava José Pedro, e tosca a cadeira já ocupada pelo consulente. Chamo-me Antônio Serra, tenho 45 anos, dedico-me ao comércio e resido nesta cidade. Vim procurá-lo em face de informação de um amigo, que já se beneficiou da sua ajuda, disse, atendendo à indagação inicial. Notei, desde logo, que José Pedro se concentrava, esforçando-se para penetrar os pensamentos do consulente e analisá-los, quando se aproximou a entidade de elevada hierarquia, que lhe orientava a tarefa. Este é o nosso irmão Sérgio, de quem lhe falei, e que vai estagiar comigo por uma quinzena, disse Arquimedes, ao amigo, em me apresentando. Muito bem. Chamo-me Orlando e estou à sua inteira disposição, quanto às tarefas que desenvolvo nesta casa, falou, estendendo-me, fraternalmente, a mão. Mas, vamos ao trabalho. Acercou-se de José Pedro, que não via, e, tocando-lhe a fronte, dilatou-se-lhe a percepção visual. Foi quando o médium viu vasta rede de tênues fios escuros que, saindo da cabeça e da nuca da criatura a ser atendida, se alongava pelo recinto até a rua, evidenciando a presença nas proximidades, de um espírito obsessor. Através do pensamento, pediu ajuda aos seus guias espirituais, para que lhe trouxessem o algoz, que estava à distância. Qual se fora sugado por forte ímã, num átimo, compareceu o infeliz espírito que, de pronto, se enlaçou no enfermo, alheio à nossa presença, que não identificava. Mas, tendo entrado no campo da percepção visual do médium, e vendo este que o espírito procurava se senhorear das faculdades do enfermo, em estreito processo obsessivo, preparou-se para iniciar breve interrogatório mental. Vamos. Meu amigo, fale, se puder, através da sua vítima. Por que o persegue? Que mal lhe fez? Que pretende? O espírito não revelava muita lucidez, mas, via-se-lhe, na atuação, que se desincumbia bem no processo em que se impunha ao obsidiado. Mostrou pavorosa carantonha e, parecendo que estava sendo obrigado a responder, falou com aparente calma, o que José Pedro ouvia pelos canais da audiência. Estou sendo pago para atormentá-lo. Pretendo desencarná-lo em breve, cumprindo minha missão, conquanto a mim, não tenha feito nada, nem de bom nem de mal. Quanto lhe estão pagando? Isso não é da sua conta. Em nome de quem você age?
Uma senhora fez negócio com meu chefe que, por sua vez, incumbiu-me da tarefa. Não me pergunte o nome, porque não sei. São detalhes que não me interessam. Porque não deixa em paz essa criatura, que nada lhe fez de mal. Não posso. Tenho compromisso a zelar e estou preso em função do processo do qual aceitei ser um dos executores. Minha parte é controlar-lhe a mente, a fim de enlouquecê-lo. Veja, meu irmão, que já é um erro revidar mal com mal, estabelecer processo de vingança, por mais justo que, aparentemente, sejam os motivos. E eis o amigo fazendo-se de braço vingador de terceira pessoa. Não pensou que, amanhã, será punido por isso? Que deverá recolher o mal que semeou, acrescido muitas vezes. Nada tenho a perder. Pior do que me encontro não posso ficar. Estou escravizado e faço isso para manter-me em pé, a troco de comida e alguma proteção. Proteção? Sim, tenho inimigos ferozes que são mantidos à distância. Por quem? Pela organização? Sim. E é bom que comece a pensar nisso, pois está se metendo com forças que desconhece. Não seja intrometido e cuide da sua própria vida, se não quiser vê-la perder-se também. Não temo. Tenho os bons espíritos para me ajudar. Cuidado. Os encarnados estão mais para nós do que para eles, uma vez que a matéria lhes impõe um jugo muito forte, arrastando-os, naturalmente, para a sombra. O amigo conhece muito. São noções elementares, que recebemos nas instruções que a organização nos dá. Que organização é essa? Nada posso dizer-lhe a respeito. Não gostaria de fazer o bem e viver em paz e feliz? Não tenho escolha. Estou escravizado e não tenho forças para reagir. Aliás, por isso mesmo, por não ter forças, é que estou nessa situação. Nunca se lembrou de Deus, nosso Pai, de Jesus nosso Mestre, e dos espíritos bons que protegem as criaturas. Muitas vezes lembrei e muitas vezes pedi, entretanto nunca obtive qualquer resposta. Essa gente deve andar bem ocupada. Talvez não tenha pedido com o coração, ou não merecesse, naquele momento, esse socorro. Quer fazer um negócio conosco? Que negócio? Nosso centro é dirigido por espíritos benevolentes, que ajudam o semelhante desejoso de progredir e de ser feliz. Numa demonstração de carinho e de boa vontade, você deixa em paz nosso amigo Serra, e nós pedimos proteção para você e apoio para que se eleve à melhor posição. Quem garante isso? Se eu trair a organização, liquidam comigo. Nós garantimos. Nós quem? Só vejo você. Há aqui outros espíritos que você não vê, que estão fora da sua faixa vibratória e, portanto, da sua percepção. Vamos fazer uma coisa: você nos autoriza a pedir proteção e socorro e, se for atendido, deixa sua vítima em paz. Tudo bem. Então, procure ajudar, mentalmente, para que se eleve na sua posição vibratória. Vou orar. Ore comigo. E José Pedro passou a pronunciar belíssima e comovedora prece, envolvendo o perseguidor temível, que, aos poucos, se integrou nela, vendo Orlando, o dirigente espiritual do médium, que lhe sorria e lhe oferecia os braços para estreitá-lo. Sentiu-se envolvido por fluidos tranquilizantes e experimentou tão doce paz, que pensou que iria desmaiar. Caminhou para Orlando, que o acolheu nos braços, e desfaleceu. Orlando entregou-o a outros servidores da casa, que o conduziram para um posto de assistência próximo. Estando a situação controlada, José Pedro passou a aplicar passe em Antônio Serra, a fim de alijar-lhe a carga de fluidos pesados de que o espírito se fazia portador. Terminado o passe, Serra sentiu-se mais senhor de si, extremamente aliviado. Agora está tudo bem, disse-lhe José Pedro, procurando acalmá-lo, e pô-lo à vontade. Que aconteceu comigo? Parece que adormeci. Perdoe-me a indelicadeza.
Mas o fato é que ando tão fraco e cansado, que acabo adormecendo em qualquer lugar. Não foi nada. Como está se sentindo agora? Mais aliviado. Contudo, sinto um calor muito grande, um peso tremendo nas costas, e muita dificuldade para manter a serenidade do próprio pensamento. Tenha fé, creio que vamos poder ajudá-lo. O amigo deve frequentar nossa instituição, que abre as portas todas as noites, especialmente quando haja trabalho de assistência, através dos passes. O ideal será que venha ao centro, assiduamente, pelo menos por um certo período, para que possa assistir aos nossos cursos, e se esclarecer acerca da problemática da vida e do espírito. Isso irá ajudá-lo muito na compreensão dos problemas que lhe dizem respeito. Tem inimigos? Que eu saiba, não tenho. Não teve nenhum relacionamento negativo com alguém? Alguma mulher, por exemplo? O consulente empalideceu, vacilou temendo responder, e envergonhado de fazê-lo. Devo confessar, disse finalmente, que tive um caso com uma jovem que trabalhava em minha firma. Mas ninguém ficou sabendo disso. Aliás, nunca ninguém ao menos suspeitou, pois, sou pessoa que goza de boa reputação, apesar do desvio que reconheço. E como terminou esse caso? Bem, a jovem foi tomando muita confiança, com algumas intimidades diante dos outros, e fui obrigado a pedir que solicitasse demissão, embora continuasse a pagar-lhe o salário, por fora. E depois? Longe dela, da sua influência e presença constantes, consegui refletir melhor e perceber a tolice que fizera, com esquecimento da minha família, e dos meus deveres de cidadão honrado. Fui espaçando nossos encontros, diminuindo-lhe as generosas propinas, o que gerou muitas ameaças da sua parte, até que, amedrontado, e também revoltado, rompi definitivamente. Não sei se foi remorso, mas, embora não saiba explicar, passado pouco tempo, minha vida começou a mudar. Minha casa, antes tão acolhedora, parece-me um ambiente hostil. Minha saúde, sempre firme, começou a balançar, inclusive com problemas quanto às minhas funções genésicas. Meus negócios não vão bem, e, de repente, parece-me que não me conheço. Às vezes, sinto que sou outra pessoa. O amigo está descrevendo um autêntico quadro obsessivo. Que é isso? A presença e influência de espíritos, interessados em destruí-lo. Destruir-me, por quê? Bem, essa é uma resposta que deveremos adiar, até que nos seja possível definir as coisas. O que posso recomendar-lhe, desde logo, é que procure orar, pelo menos à noite, antes de dormir, e pela manhã, ao levantar-se, pedindo ajuda e a proteção dos bons espíritos, a fim de que eles possam socorrê-lo com a assistência indispensável. O senhor acredita que poderei ficar bom? Claro que sim. Basta que nos ajude, tendo fé em Deus, e mantendo o seu pensamento em alto nível moral. Como assim? Pensando apenas em coisas boas, que elevam e dignificam. Essa atitude mantém os maus espíritos longe, evitando-lhes a influência perniciosa. Mas já lhe disse que, às vezes, não consigo reconhecer-me. Isso vai melhorar. Não desanime nunca, e isto é importante. Poderemos ajudá-lo, mas precisamos da sua adesão total. Esforce-se, ao máximo, para dominar sua própria mente, e expulsar qualquer influência negativa externa, de espíritos malfazejos. E como faço para repelir essa influência estranha? É muito simples. Quando nós pensamos, elaboramos o nosso pensamento do jeito que nos interessa e na direção que nos propomos. Quando um pensamento nos vem à mente, sem esse esforço e sem essa intenção, é porque não é nosso, mas, sim, estão nos impondo de fora para dentro. Entendeu? Penso que sim. Mas, como devo reagir? Percebendo a intromissão mental, deve varrê-la da mente,
opondo-lhe o seu próprio pensamento. De repente, lhe vem à mente a figura de uma mulher que você associa a alguém que conhece, com forte carga de sensualidade. Você não estava querendo pensar nisso, nem essa pessoa estava na sua cogitação. É uma clara intromissão mental, muito comum, e um dos principais artifícios que os obsessores usam para conduzirem a pessoa à posição extremamente negativa. Aí você reage e expulsa a ideia da cabeça, pensando na sua casa, por exemplo, em alguém da sua família, ou orando, mas se impondo ao seu campo mental. Diante dessa explicação, me dou conta de que, por mim mesmo, nada tenho pensado. Que há intromissão permanente em minha mente, pois, além de pensar em coisas absurdas, com as quais nada tenho, e, às vezes, causam-me medo de loucura, geralmente, são coisas nas quais, eu mesmo, não desejaria pensar. Aí está a opressão mental declarada. O amigo precisa lutar contra isso, da maneira simples que lhe expliquei. Vai ver como se reconhecerá melhor, e será mais dono de si mesmo. Realmente, pensei que estivesse enlouquecendo. Deixe disso. Fique sabendo que, pelo menos, 99% das pessoas são, constantemente, oprimidas mentalmente, umas mais, outras menos. Porém, todos nós, com aquela pequeníssima exceção, estamos debaixo da pressão constante das mentes do mundo espiritual inferior. Nesse oceano de energias mentais, negativas e perturbadoras, quem quiser viver, realmente viver, deve montar guarda, vigiar a própria mente, para não ser tragado. Daí o orar e vigiar que Jesus recomendou a seus discípulos e, por extensão, a todos nós, os que peregrinamos pelo mundo carnal. O que o amigo me diz é muito sério, mas não é nada fácil manter-se acima das coisas inferiores do mundo. Estando debaixo dessa vara de suplício, vejo o quanto somos frágeis, e a maneira fácil com que nos arrastam. De um momento para outro, sem que, sequer, tivesse tempo de cogitar das coisas e fazer uma escolha, parece que alguém faz essa escolha por nós e nos impõe fatos consumados, terríveis. O meu problema central foi assim. Um momento rápido de arrastamento, e me vi a braços com um drama, do qual nunca cogitei nem desejei, ganhando um inferno, que me consome. É bom que esteja tomando consciência disso, porque cabe-lhe lutar muito, recusar sua mente à opressão mental externa. Nós podemos ajudá-lo, e muito, mas, sem a sua adesão total e a sua reação constante, pouco conseguiremos. Graças a Deus, pudemos ter esta conversa, e pude conscientizar-me de tudo. Não fora isso, no ritmo que vinha, logo conheceria a falência material e moral, e o desmoronamento da minha família e do meu lar. Meu amigo, não desanime nunca, lute sempre, com a melhor intenção e com as forças construtivas do bem. Ganhe amigos e evite inimigos. Se é certo que um coração que nos ama, nos alimenta e nos encoraja, um coração que nos odeia, será sempre terrível força destrutiva e nos provará resistência interior, com muitas chances de triunfo, porque nem sempre estamos vigilantes. Arquimedes convidou-me a aproximar-me, e depois de pedir-me para que aguçasse a visão, indicou-me, colados às costas do enfermo, e disfarçados em duas leves corcundas, dois ovoides ligados de maneira profunda no infeliz. Este ovoide, que abriga um espírito que se enlameou nos desvarios do sexo, acabando por perder o membro viril em terrível doença, está ligado aqui na medula espinhal, ao feixe de nervos que controlam o aparelho genésico, e trabalha com o fim deliberado de levar o obsidiado à completa impotência sexual. Este segundo ovoide, que se vê também ligado na medula, agasalha espírito criminoso na terra, e que terminou seus dias atacado de artrose generalizada, e tem por finalidade levar o enfermo a se enfermar nas pernas, com destaque para os joelhos. Além disso,
Se você fizer um exame mais acurado, vai perceber que estes dois intrusos sugam todas as energias da vítima. Ainda há pouco, nosso irmão foi beneficiado por luminoso passe, que lhe deu forças, das quais quase nada mais lhe resta, porque já foram, em parte, apropriada pelos obsessores, que se alimentam com a sua energia. Incrível! Estas duas entidades fazem o trabalho fundamental e contínuo de sugar-lhe a energia vital e produzir alterações na sua saúde, atendendo à solicitação da pessoa que o odeia, e está levando a cabo esta vingança. E aquele espírito que lhe foi desligado? Seu papel era de coadjuvante do processo. Encarregava-se de controlar-lhe as emoções, assim como das pessoas que o rodeiam, a fim de proporcionar-lhe aborrecimentos e conflitos constantes, mantendo-o sob tensão continuada, para que não sentisse qualquer espaço de liberdade mental, que lhe ensejasse a mais leve reação, até chegar à loucura. Levado de roldão, vem acumulando desânimo, já estando próximo das fronteiras do desespero. Bem, mas agora está livre dele. Dele sim, porque o nosso desventurado amigo obsessor vai passar a receber a nossa assistência, com vistas a recuperá-lo. Um salto assim tão grande. Nada, pelo que sabemos, dá saltos. Ocorre que, como acontece com a maioria de todos nós, nosso irmão tem seu círculo afetivo e, dentro dele, pessoas que estão intercedendo para tirá-lo dessa situação, além de que, como vimos, ele mesmo aderiu à mudança. Quer dizer que, assistindo-se uma vítima, beneficiam-se os algozes. Não se esqueça de que somos todos irmãos e merecemos, da misericórdia divina, o mesmo carinho e consideração. Quantos estiverem no nosso raio de atuação, e se dispuserem a ser ajudados, ou estejam recomendados por intercessão, serão socorridos. De outra parte, lembre-se de que qualquer repercussão, num processo obsessivo, condiciona-se a culpa do obsidiado. Sem dúvida que, nosso amigo, invigilante, estabeleceu ligações deploráveis, que não se rompem facilmente, e pelas quais terá que pagar um preço, às vezes, como no caso, muito elevado, porque a pessoa com quem se comprometeu é excessivamente má, além de estar profundamente ligada à malta que lhe executa a vontade perversa. Acaso esse espírito que o assediava será substituído? Sem nenhuma dúvida. E o que vem a ser a mencionada organização? É uma instituição que atua nestes planos inferiores, entre as muitas que existem, e que, à maneira das quadrilhas do campo físico, empresta projetos criminosos, igual ao que temos sob observação. Realmente, parece-me crime autêntico. Como não? Estão produzindo danos imensos, tanto ao patrimônio financeiro, quanto ao físico e à moral do nosso irmão, que, se não for socorrido, acabará desencarnando pelo efeito maléfico dessas entidades, que o perseguem. Um verdadeiro homicídio. E ganham alguma coisa com isso? De certo que sim. Ninguém se move, nestes planos inferiores, sem que haja um lucro, ou uma remuneração qualquer. Os valores, por aqui, pesam mais do que as moedas de ouro, com as quais podemos comprar os objetos dos nossos caprichos, quando na carne. Todo esse serviço prestado, vai ser pago com lágrimas de sofrimento na servidão mais aviltante, ou dizendo mais claro, a pessoa se entrega a si mesma, com todas as suas faculdades, em pagamento do trabalho que lhe prestam. É, mais ou menos, como vender a alma às forças do mal, parafraseando conhecida expressão terrena. Há pouco, nosso amigo, afastado, disse que trabalhava a troco de proteção. Como entender isso? De forma natural. Não existem, no mundo material, organizações que proporcionam proteção a pessoas e estabelecimentos, para livrá-los dos criminosos. E, por outro lado, não existem quadrilhas que vendem proteção contra outros criminosos,
e até mesmo extorquem para que, elas mesmas, deixem de prejudicar. O quadro aqui é o mesmo, aliás, mais agravado, em face da maior liberdade dos malfeitores. As muitas organizações existentes se respeitam, mas, às vezes, entram em guerra e lutam, tal como acontece com as quadrilhas de encarnados, na disputa de vantagens para seus grupos, no domínio que intentam impor. E esses ovoides, por qual processo se engajaram na organização e estão a seu serviço? Geralmente, pela execução de obséquios de alta significação que lhes foram prestados, atendendo aos seus desejos criminosos. São espíritos excessivamente maus, que, não contentes com o mal que eles próprios faziam, diretamente, ainda se valeram do concurso desta organização das sombras, para estendê-lo com mais eficiência e horror. Uma vez desencarnados, são reduzidos, por processos hipnóticos, a essas formas humilhantes e são armazenados à espera de utilização. Quando surge um cliente, que exige tortura maior, são ligados magneticamente, à pretensa vítima, sobre a qual exercem a influência deletéria de sua própria posição, de forma automática. Também aceitam com facilidade, programação mental. Tendo em vista que giram num círculo estreitíssimo de atividade mental, são hipnotizados para imporem, ao encarnado, um determinado pensamento, assim como um texto a ser repetido, lembrando-lhe de fato que ele mantenha vivo o sentimento de culpa, que é a porta que dá acesso ao processo obsessivo. Incrível, como agem com precisão e requintada técnica. Quando as pessoas puderem saber o alto preço que pagam, pelo mal que fazem, talvez o bem passe a imperar com mais amplitude. E ninguém interfere na ação das sombras. Aqui, na crosta, não há autoridade constituída para coibir os abusos e crimes. Ora, Sérgio, organização, disciplina e respeito são qualidades próprias de espíritos que já se elevaram mais acima destas sombrias paragens, e vivem com responsabilidade diante da vida. A autoridade, aqui, está personificada naquele que pode mais. É a lei da força. Quem pode dominar, domina. Quem não pode, obedece. Quem não obedece é escravizado. Quem trai ou se rebela, desafiando a força, pode ser preso e supliciado por largo tempo. Ao nosso redor, e abaixo de nossos pés, existem, talvez, milhões de espíritos encarcerados, vampirizados e seviciados por outros. Se o insurreto, ou traidor, tiver alta dose de culpas, alta carga negativa, pode ser reduzido a ovoide. Então, aqui há um ditador? Não, há muitos ditadores, do mesmo modo que, na Terra, há muitas organizações do mal e do crime. Cada um tem a sua área de influência. Estarão, pois, os homens encarnados, em melhores condições do que os espíritos que os rodeiam. Não se esqueça de que, na carne, existem espíritos encarnados de todas as categorias, até as mais sublimadas. Esses espíritos exercem influência sobre os demais e impõem a lei, que força a disciplina e o respeito, para que a sociedade, embora heterogênea e com mais espíritos inferiores do que superiores, possa viver em relativa paz. Aqui, no plano espiritual, funciona a lei da atração. Os espíritos são atraídos para as regiões e companhias que se afinam com o seu estado vibratório, de maneira automática, qual do dial do rádio onde determinada frequência sintoniza determinada emissora. E essa lei funciona tanto no desprendimento temporário, durante o sono, quanto na hora da morte, quando a alma se desliga definitivamente do corpo. Como funciona esse processo na hora da morte do corpo físico? Se a pessoa, quando encarnada, já estava sob o domínio de um espírito das sombras, esse domínio continuará, agora com mais intensidade, e, dependendo da qualidade dessa ligação, poderá ser arrastada para grandes sofrimentos, a menos que alguém, com méritos para tanto,
interceda em seu favor. Esse é um dos momentos mais importantes, para nós todos, quanto à colheita do bem, ou do mal, que plantamos. Os que não tiverem corações reconhecidos para recebê-los, na passagem, que se preparem, pois, estão sujeitos a arrastamentos para situações inimagináveis de sofrimento. Talvez por isso é que a doutrina espírita preveniu, desde logo, que fora da caridade não há salvação. O homem deve fazer o bem que puder, para conseguir muitos amigos, muitos corações que o ajudem nesse transe difícil, quando nossos inimigos desencarnados nos esperam para o ajuste de contas, ou quando, simplesmente, podemos ser envolvidos e arrastados por espíritos malfazejos. Na verdade, as pessoas encarnadas não desconhecem o mal e as suas consequências. As leis terrenas prevêem pesadas penas aos criminosos, chegando, em alguns países, a imporem a pena de morte. No entanto, a criminalidade não recua e parece até acentuar-se. Penso que só depois que sentiu, em si mesmo, as funestas consequências espirituais dos atos criminosos, e disso se conscientiza, é que o espírito sufoca os seus impulsos ferozes, e passa a atuar no sentido do bem. O seu projeto de escrever um livro, relatando todos esses pungentes dramas, que faceamos no nosso trabalho de assistência, é muito louvável, vai ajudar a muita gente para que deixe de gerar forças maléficas, ou tenha noção delas para defender-se, mas não guarde a pretensão de que as suas palavras, por mais claras que sejam, consigam varrer o mal de sobre a terra. Não basta conhecer o problema, é preciso conscientizá-lo, para passar a sua solução. Este não me parece um processo obsessivo comum. Diria, antes, tratar-se de processo especializado, e de proporções mais amplas. O assédio espiritual comum, que costumamos chamar de obsessão, se dá quando um espírito, por si mesmo, e em razão de laços de ódio ou de incompreensão, se liga ao espírito encarnado, impondo-lhe seus pensamentos e emoções, causando-lhe prejuízo, não só ao seu estado de consciência como também ao seu estado físico. Se vai pensar em algo, sofre a interferência do pensamento do espírito, que lhe está imantado, e fica na situação de não ser dono de si mesmo por inteiro. Às vezes, quando existem laços de ódio profundos, e a culpa do paciente é grande, o espírito interveniente pode subjugá-lo, inteiramente, anulando-lhe a vontade. No caso com que nos defrontamos, vemos quadro diferente. Um espírito encarnado, que quer desencadear um processo de vingança, empresta os serviços de uma organização especializada das sombras, que vai se encarregar, em seu nome, por sua conta, de ser o seu braço vingador, segundo a sua vontade, procurando prestar-lhe os serviços requeridos. E como se acerta esse contrato? Durante o sono. Os laços iniciais ocorrem quando a pessoa começa a alimentar desejos de vingança e atraem os empreiteiros do mal, que lhe alimentam o ódio. Durante o sono, pode-se dizer que acontece o aspecto formal do pacto, quando o encarnado é defrontado pelos amigos que o querem ajudar a resolver o problema e obtém a sua adesão, para agirem em seu nome. Na generalidade dos casos, ocorre assim. E a assistência, como se desencadeia? Esse nosso amigo vai ser socorrido, para que sirva de lição viva, em razão do nosso programa de estudos? Certamente que não. Sou um trabalhador da casa, integrando a equipe espiritual que aqui atua. Nosso irmão vem em busca de socorro, batido que está pelo sofrimento, e, por outro lado, estamos atendendo a petição de sua filha, espírito de acentuadas virtudes e méritos espirituais, que o convenceu de procurar a consulta e aconselhamento do nosso amigo José Pedro. Qualquer um dos dois motivos seria suficiente para desencadear o trabalho assistencial e, com a soma dos dois, contamos com a adesão do paciente e o apoio, no lar, de sua filha, que, como verá, também vai entrar com sua parte no processo.
Voltamos a centralizar nossas atenções na consulta, que se delineava em fase final. O amigo conhece o Espiritismo? Perguntou José Pedro. Realmente, assoberbado pela minha atividade comercial, e pelos compromissos do lar, não tive chance de conhecer a doutrina espírita. Mas tenho uma filha, Ruth, que é adepta fervorosa e está ligada às atividades de um centro espírita. Deste centro? Atalhou José Pedro. Não, mas de uma instituição localizada em outro bairro. Suponho que ela disponha de uma biblioteca espírita. Oh, sim, e com muitos volumes, que lê, avidamente. Será interessante que você leia alguns livros básicos, para ter ideia dos espíritos e do seu mundo, porque isso ajudará muito na solução do seu problema pessoal. Sugiro que peça a Ruth para orientá-lo nesse sentido. Porque, se o amigo puder compreender melhor o significado das coisas que lhe sugerimos, com vistas ao seu restabelecimento, tudo ficará mais fácil. Tudo bem. Vou me interessar pela leitura, e pedir o apoio de minha filha. Quanto à sua frequência, aos trabalhos do centro, gostaria de acompanhar sua filha, ou pode frequentar a nossa instituição. Prefiro frequentar esta casa, pois, creio que, assim ficarei mais à vontade. Neste caso, vamos nos encontrar sempre, uma vez que estou quase todas as noites aqui, principalmente nos dias de passes. Esperarei continuar trocando ideias e, conversando, vou poder orientá-lo no que for possível. Pode ficar tranquilo que, com a ajuda de Deus e dos bons espíritos, tudo se resolverá contento, em tempo breve. José Pedro levantou-se, dando por fim da entrevista, despedindo-se de Antônio Serra, com fraternal abraço, que comoveu o consulente. Antônio ganhou a rua, andando firme e mais aliviado. A entrevista lhe produziu resultados benéficos, pois, abriu-lhe um horizonte de esperanças novas. E repensando as palavras de José Pedro, uma a uma, avaliando-as, sentindo-lhes a lógica e o elevado grau de fraternidade cristã. Não tinha, ainda, vencido a primeira esquina, e dois espíritos, com ares de vádios e de semblante duro, se acercaram dele, um de cada lado, e passaram a gritar-lhe no ouvido. Você precisa de médico, e não de bruxo. Essa cantilena de espírita não vai ajudar-lhe a mim nada. Não perca tempo. Trate de sua saúde, pelos caminhos corretos do consultório e do hospital. De outro modo, vai acabar morrendo. Antônio não lhes ouvia a voz, mas percebia-se, em sua fisionomia, que uma onda de dúvidas começava a varrer-lhe a cabeça, transtornando-lhe os pensamentos. Aí está a organização presente, informou Arquimedes. O amigo retido já encontrou substitutos para martelarem a mente do enfermo. Daqui a pouco, talvez, nem consiga se lembrar de tudo o que ouviu, apesar de que, intimamente, já tomou a deliberação de seguir a orientação de José Pedro, até o fim. Que coisa triste para ser vista! Se já não conhecesse alguma coisa sobre a lei de causa e efeito, talvez estivesse, agora, questionando a bondade de Deus, que permite, a esses malfeitores, estarem confundindo e supliciando um homem enfermo, incapaz de defender-se da agressão. Uma coisa, porém, é certa, nosso amigo, com os esclarecimentos de José Pedro, que lhe levantou também o ânimo, já não é presa tão fácil. Veja que os malfeitores não conseguem se ligar com a sua mente, como estava antes o outro, que foi desalojado. Ainda que muito leve, já esboçou uma reação. Continuamos a caminhar, acompanhando o trio, que se deslocava, sem muita pressa, em direção a outro bairro até que, finalmente, Antônio se dirigiu para uma casa, que logo deduzimos ser a sua. Efetivamente, tirou a chave do bolso, e abriu a porta, entrando, sozinho. Os malfeitores se detiveram, gesticulando e proferindo imprecações.
Não podem atravessar a barreira magnética, gerada pelas orações e bons pensamentos de outros componentes do grupo familiar, informou Arquimedes. Mas, os ovoides, obtemperei, porque não foram impedidos de entrar. Isso já é outro problema. Ocorre que estão plantados no perispírito hospedeiro, igual a um parasita se enraiza numa árvore, por exemplo. Até que, num momento oportuno, sejam convenientemente desligados, fazem parte integrante da personalidade de Antônio, se assim podemos nos expressar, para figurar que compartilham, de certo modo, o mesmo corpo e o mesmo clima mental. Porque o médium vidente não os viu. Você também não havia notado a presença deles. É que os se acham em singular situação, que se costuma chamar de segunda morte. Em que consiste essa segunda morte? Quando a pessoa desencarna, perde o corpo físico e lhe restam o perispírito e o espírito. Ao reentrar no mundo dos espíritos, o perispírito reveste-se da matéria própria do plano em que estagia, e em harmonia com a sua posição evolutiva, cujo padrão vibratório nele se expressa. Refazendo conceitos, para se evitar enganos, não podemos dizer que o espírito desencarnado possui apenas perispírito e espírito. É que, o que chamamos perispírito, segundo a definição kardeciana, na verdade, se compõe de duas partes. Uma, mais material, composta da matéria da esfera em que se encontra, e que é o corpo espiritual. Outra, mais etérea, servindo de ligação entre o corpo espiritual e o espírito, que já foi definida com o nome de corpo mental. O corpo mental preside a formação do corpo espiritual, do mesmo modo que no homem encarnado, o perispírito preside a formação do corpo físico. Individualizando um espírito desencarnado, portanto, restabelece-se, em suma, o mesmo trio, corpo espiritual, corpo mental e espírito. Pela semelhança do processo, quando o espírito desencarnado perde, por qualquer circunstância, o seu corpo mais denso, embora de matéria, para nós, quintessenciada, disse que é a sua segunda morte. Temos, então, a repetição precisa do processo de desencarnação comum? Não precisamente. Na morte comum, perde-se o corpo físico, ou de carne, de modo irremediável, pois este se decompõe, a matéria correspondente não pode ser restaurada, e a ligação, do espírito, não pode ser restabelecida. Só se adquire outro corpo de carne através do processo reencarnatório. No caso da segunda morte, basta que, por processos mentais e eletromagnéticos, se revista o corpo mental da matéria do plano em que se adapta, por afinidade vibratória, e o ser readquire a sua posição natural. Se entendi o mecanismo, quer dizer que, tecnicalogicamente, embora o corpo mental seja sempre o mesmo, apenas mais sutilizado, teremos tantos corpos quantas sejam as esferas que devamos ultrapassar, em nossa caminhada. Se são 7 as esferas espirituais, ao redor do globo terrestre, e a partir da crosta, quer dizer que, na prática, até que consigamos percorrer todo o caminho da evolução terrestre, teremos 7 corpos físicos, diferenciados apenas na qualidade da matéria que os compõe. É a dedução natural, tendo em vista o mecanismo contínuo que nos preside a evolução. Teremos, sucessivamente, corpos mais rarefeitos, corpo mental mais etéreo, e espírito cada vez mais sublimado. Oportunamente, se for possível, analisaremos melhor o assunto. Para o momento, voltemos à pergunta quanto ao fato de o médium não ter visto os ovoides. Está bem. Aliás, creio que já compreendi o motivo. O médium é capaz de ver a matéria do plano espiritual que o cerca, se, no ovoide, não há essa matéria, logo, não poderia mesmo vê-la. É isso. E pelo mesmo motivo, você necessitou dilatar o seu campo perceptivo para registrar-lhes a presença. Tudo me parece muito lógico e fascinante.
No entanto, será que os meus leitores compreenderão essas notícias? Arquimedes olhou-me e sorriu. Enquanto os obsessores tomavam outro rumo, regressamos ao centro, onde Arquimedes tinha outros compromissos, aguardando-lhe a presença. 2. Conhecendo os problemas. Eram quase 17 horas, quando nos aproximamos da casa onde residia Silvia, a personagem principal do drama sob a nossa observação. De repente, um espírito, com ares de debochado, assomou à janela e gritou para a turba, que estava na vizinhança, gesticulando para que viessem. Num instante, a malta, estacionada nas cercanias, em louca correria, invadiu a casa, causando-me espanto. Arquimedes, acostumado a ladear esses espíritos, em razão do seu trabalho assistencial, mantinha-se sereno e, quando se completou a invasão, convidou-me para entrar. Vamos, a casa está franqueada a todos. Prepare-se, no entanto, para presenciar algo que, posso apostar, você nunca chegou, sequer, a pensar que seria possível ocorrer. Essa turba está querendo divertir-se. Entramos. O ambiente era horrível. Um cheiro acre dominava, causando impressão desconfortante. A multidão de espíritos, que tomou de assalto a casa, se apinhava em um cômodo, mas no fundo, que, de longe, dava a impressão de ser um quarto de banho. As emanações mentais, daquela malta desvairada, era algo indescritível e deprimente. Sentia dificuldade para manter-me em pé ou locomover-me. Arquimedes percebeu meu despreparo. Vamos, anime-se. Embora deprimente, esta é uma cena comum no dia a dia das pessoas levianas e inconsequentes, que se entregam às paixões doentias. É falta de educação invadir a intimidade de quem quer que seja. Contudo, estamos em missão de estudos, que poderá vir a ser muito proveitosa esclarecendo as pessoas para que cenas como esta, escasseiem cada vez mais. Ninguém nos vê, de maneira que você pode estudar o fato pelo ângulo que quiser. Aproximei-me da porta de espaçoso banheiro, completamente lotado pelos espíritos invasores, restando apenas um pequeno círculo central, como fora um palco, onde uma bela e jovem mulher se movia, em mineios lascivos, abraçada por um espírito de feições horríveis. O espetáculo era dantesco. A jovem se deslocava em passos sensuais, passando a mão pelo corpo nu, procurando excitar-se. Tinha as pálpebras cerradas, como quem devaneia, mergulhando em extraordinária fantasia de prazer. A multidão estava estática, em silêncio, integrando-se na sensualidade do momento. Faltam palavras para retratar o quadro terrível, que se desdobrava diante dos meus olhos, nascidos dos desejos desenfreados daquela jovem. A sua mente irresponsável devia estar tentando fixar a imagem de algum homem, da sua predileção, contudo, era criatura de aspecto quase animalesco, que lhe sorvia e desfrutava as emoções. Quando o espetáculo parecia atingir seu clímax, Arquimedes tocou-me o braço, convidando-me para sairmos. Meu Deus, exclamei, nunca pensei presenciar cenas tão estranhas. Nunca imaginei tais consequências, como resultado dos devaneios sensuais de uma jovem. Que quer você, meu amigo? Se a dona da casa mantém a porta aberta, e atrai aqueles que estão na mesma faixa vibratória, na qual deliberadamente se coloca, o resultado está consentâneo com a realidade. Quem quiser conviver com espíritos puros, que procure melhorar as próprias condições morais. Pela mesma lei, quem se compraz em mergulhar no pântano das emoções grosseiras, que se prepare para conviver com os espíritos das sombras. É a lei da atração, ou da afinidade vibratória. A humanidade invisível, que povoa a crosta, e esperas mais abaixo dela, se nutre dos espíritos encarnados, sugando-lhes as energias vitais, arrastando-os para que lhes satisfaçam os vícios de toda a espécie, sorvendo as emanações mentais deletérias,
que geram imagens de vida momentânea e peso específico, que são para eles indispensável alimento. Esse é o motivo principal da luta da sombra contra a luz. Cada pessoa espiritualizada é como se fosse uma vaquinha a menos no curral, para lhes fornecer o leite insubstituível. Imagine uma população na proporção de 5:1, de desencarnados e encarnados, e verá, desde logo, o que representa, para a sombra, o potencial de cada ser encarnado, ser, teoricamente, compartilhado por 5. O raciocínio era lógico demais, contudo, sentia pena daquela mulher, jovem e bonita, entregue a si mesma, e incapaz de conter os seus impulsos. De repente, abriu-se a porta do banheiro e Silvia, vestindo o luxuoso roupão de banho, saiu, um tanto abatida, em direção ao quarto. A turba seguia-lhe os passos, e tudo fazia crer que invadiria, também, a intimidade do quarto de dormir. Quando a jovem passou por nós, Arquimedes estendeu a destra, e imperceptível raio magnético se interpôs à frente da multidão. O primeiro espírito invasor, chocando-se com a barreira magnética, dando a impressão de que sofrera o impacto de uma descarga, pulou para trás, exclamando, surpreso: "Epa! Aqui tem anjo! Vamos dar o fora, pessoal!" Num instante, a sala se esvaziou, restando apenas nós dois. Entramos no quarto. Silvia estava deitada, parecendo extenuada. Pobrezinha, pensei, nem imagina quanta energia lhe vampirizaram e, pior de tudo, pela riqueza da permuta de sensações lascivas, quanto iria se afundar, cada vez mais, nesse processo de intercâmbio deplorável. Arquimedes, custa-me crer que essa jovem seja má, vendo-a assim tão abandonada. Não seria vítima de pura ignorância. Antes fosse, meu amigo. Você deve estar influenciado pela beleza dos seus traços fisionômicos. Quem vê cara, não vê coração, diz a sabedoria popular. Ela não tardará em se mostrar tal qual é. As palavras do instrutor pareceram proféticas, ou moveram Silvia, porque, virando-se na cama, deparou com a foto, emoldurada, do nosso conhecido e desventurado amigo Antônio Serra. Dando a impressão de que uma corrente elétrica lhe atravessasse o corpo, saltou da cama, qual leoa acuado e como se fora leve, igual uma pluma. Apanhou a foto, crispou-lhe os dedos sobre o vidro reluzente, como se quisesse despedaçar aquele homem, e, com a face transtornada pelo ódio, pôs-se a vociferar: "Canalha! Ingrato! Velho sujo e indecente! Depois que se fartou de mim, lança-me ao lixo. Você vai me pagar caro. Quero vê-lo numa cadeira de rodas, a comida de descer-lhe, igual a fogo, pela goela. Mulher nenhuma desfrutará da sua condição de homem, porque vou pedir para que o torne incapaz. Seu dinheiro não lhe servirá para nada. Só libertarei você quando ajoelhar-se aos meus pés e satisfazer todos os meus caprichos de mulher. Não. Não vou perder a oportunidade, que se me abriu, para conquistar tudo o que eu quero." À medida que esbravejava, Silvia foi se desfigurando, seus traços fisionômicos se endureceram, sua expressão se assemelhava à de uma fera, e os olhos retratavam um brilho sinistro. A metamorfose era constrangedora, porém, real. De repente, a jovem se nos apresentava, pelo que se notava, em sua personalidade efetiva, e já não me parecia nem jovem e nem bonita, mas, muito ao contrário, fazia-me lembrar a imagem de uma bruxa. O impulso de ódio provocou-lhe uma onda de sangue, a percorrer-lhe todo o corpo, transmitindo-lhe calor, que lhe ruborizava as faces. Deixou-se arrastar pela emoção e cansou. Sentou-se um momento, na cama, e já se levantou em direção ao pequeno bar, armado num canto da estante, de onde tirou um frasco de uísque. Afoita, despejou o gordo gole num copo, enchendo pela metade, e sorveu todo o líquido de uma só vez. Via-se, pela sua reação,
que a bebida queimava-lhe a garganta. Contudo, dentro de curto espaço de tempo, aquietou-se. Parou um instante, copo pendente na mão, com a outra mão na testa, igual a quem procura decidir por qual caminho enveredar, e, de súbito, começou a desabotoar o roupão, dando a entender que iria vestir-se. Arquimedes convidou-me a sair do quarto, com simples gesto de cabeça. Ganhamos a rua. Ufa, desabafei. Já não suportava mais o peso do ambiente, e o ar repugnante, que estava obrigado a respirar. Vamos caminhar um pouco. Voltaremos mais tarde, quando Silvia estiver repousando, para tentarmos, se possível, um entendimento, em favor do nosso amigo Antônio Serra. Eram 23 horas, quando regressamos. Silvia já havia se recolhido e começava a se envolver nas malhas do sono. No vestíbulo, antecâmara do quarto de dormir, havia um pequeno sofá para 2 pessoas, do tipo conhecido como namoradeira. Sentamo-nos. Deveríamos esperar que Silvia, mergulhada em sono mais profundo, deixasse o corpo físico. Nesse ponto pretendíamos abordá-la, fraternalmente, intentando apaziguá-la, com relação aos seus sentimentos, em face da deserção de Antônio, do compromisso afetivo que iniciou de vontade própria. Talvez porque tivesse hábitos regulares, pouco antes de se erguer do corpo físico, 2 entidades da organização, que identificamos pelas suas insígnias, compareceram na casa e passaram, também, a aguardar o comparecimento de Silvia, fora do vaso carnal. Passavam 40 minutos da meia-noite, quando Silvia assomou à porta do quarto. Não quis acreditar no que os meus olhos viam. Embora guardasse identidade em alguns traços, aquela não podia, de forma alguma, ser a alma de Silvia. Era um monstro. O seu rosto parecia ter se alongado, procurando, mais ou menos, a forma da cabeça de uma serpente, e as rugas, que o cobriam davam-lhe aparência de pessoa de muito mais idade. Os braços eram peludos e alongados, pendendo dos dedos, delgados e crespos, longas unhas encurvadas, lembrando garras de águia. O corpo dava a impressão de estar recoberto de matéria lamacenta. Ela mesma, confirmou Arquimedes ante o meu espanto. O corpo de carne, bem conformado e jovem, no caso, não muda a hediondez do espírito, a retratar-se no perispírito. Essa é Silvia autêntica, sem qualquer retoque. A mulher que o destino colocou no caminho de Antônio Serra, e que o aprisionou em suas malhas de sombra. Meu Deus! Mas o perispírito, geralmente, não acompanha o retrato do corpo físico? Geralmente, sim. Mas, estamos diante de um caso excepcional. Como lhe informei, o processo de assistência foi iniciado, a partir dos insistentes pedidos de Ruth, filha de Antônio, e estou no caso há dias. Tive oportunidade de pesquisar e colocar-me a par de certos detalhes, quanto aos personagens da trama, que se desdobra aos nossos olhos. Silvia, infelizmente, é um espírito tremendamente endurecido. Vive, há muito tempo, estacionada nas faixas do ódio e da revolta. Antes de se reencarnar, integrava essas falanges de espíritos malfazejos, inclusive fazia parte dessa quadrilha imensa, que se autodenomina organização. Tinha mórbido prazer em assustar, para melhor se impor, as suas vítimas, e seu aspecto era uma cópia, muito mais triste, do que a que está à nossa frente, e que vai retomando gradativamente. E assistência para a encarnação, com toda a sua preparação prévia, orientada pelos bons espíritos, não ajudou em nada. Sua reencarnação foi promovida por especialistas da organização. Dispõe eles de poderes para isso. E por que não? O processo, em si mesmo, no nível de automatismo que o realizam, não oferece muita dificuldade. E como conseguem a adesão dos futuros pais? Nem sempre necessitam dessa formalidade, pois, há pessoas, e muitas,
Infelizmente, que não se fazem respeitar, ou não merecem respeito, e que acabam colaborando com essas organizações das sombras. Como assim? No caso de Sylvia,